louvo a Deus pela sua vida, por mais esta oportunidade que você recebe de ouvir a palavra do Senhor. Eu em mim não tenho nada a passar de importante para você, mas a palavra ela tem que ser pregada. A palavra ela é eterna. Em meio a todas as bagunças que nós temos visto, somente a palavra pode realmente nos fazer permanecer dentro dos seus caminhos. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema graça, graça e mais graça. Há um ditado popular que diz que de graça até injeção na testa. Apesar de ser apenas um ditado, poucos aceitariam tal situação. Mas a questão que fica é: por que nós rejeitamos a graça de Deus? Sim, nós rejeitamos. O Senhor, Ele graciosamente intenta despejar, derramar sobre as nossas vidas a sua graça, e nós a rejeitamos quando nós decidimos fazer a nossa vontade, ao invés de cumprir a sua lei. Mas nós temos que sempre ter em mente que toda ação tem consequência. E apesar de muitas vezes acharmos que a figura de Deus ela se assemelha à figura do Papai Noel, Ele não é não. Deus não tem nada a ver com o Papai Noel da Coca-Cola, com a bochechinha vermelha, cabelinho branco, o bom velhinho que vai aqui, te dá presentinho e está tudo certo. Não é bem assim não. O texto que nós meditamos na semana passada é Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça que nos é concedida é algo precioso, mais precioso do que qualquer coisa, qualquer bem ou qualquer contexto terreno. O preço desse privilégio que eu e você recebemos é o preço de sangue, o sangue do autor da vida, Jesus. Quão triste será no dia do juízo, ao vermos quanto nós desperdiçamos os nossos recursos materiais, inclusive no nosso tempo, em coisas passageiras, e como desprezamos a maravilhosa graça de Deus. Vai ser um tempo de vergonha. Você vai ser colocado diante do Rei dos Reis, eu, você e todos os filhos de Deus, e nós vamos poder naquele momento ver quanto nós desperdiçamos de bens, de tempo. Nós não podemos voltar no tempo. Se pudéssemos, nós poderíamos mudar algumas decisões e situações, mas nós não podemos. Mas uma coisa você pode fazer a partir de hoje: você mudar o curso da sua vida. Pode realmente pegar a palavra do Senhor com regra de fé e prática, e a partir da palavra você direcionar a sua vida. A palavra de hoje tem como título privilégio e responsabilidade. Todo privilégio tem uma responsabilidade consequente. Eu, por ser pastor desta igreja, tenho o privilégio de pastorear vocês, mas eu tenho também responsabilidade que Deus nos concede. E nós não fazemos para alguém além de nós mesmos. Olharmos para os nossos recursos como uma fonte de bênção para abençoar vidas e não apenas para satisfazer os nossos desejos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Eu acho que não há necessidade, mas se achar que tem que fechar uma porta. Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Paulo, não é a palavra da igreja cristã Semente de Vida, mas é a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus em 1 Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu nome por mais essa leitura da tua santa e bendita palavra. Agradecemos a ti pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu cuidado. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos corações para o entendimento, que nós possamos ser, Pai, alimentados nesta noite. Peço que o Senhor me utilize como instrumento da tua vontade, com a capacitação do teu Espírito, a trazer uma palavra santa aos nossos corações. Ora em nome de Jesus, amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Privilégio e responsabilidade. A maioria das pessoas querem apenas o privilégio. Eu quero a bênção. Eu quero aquilo que eu tenho direito. De preferência, aquilo que seja bom. Se tiver que ter alguma coisa para separar, eu quero maior. Eu quero melhor. Eu quero ser o primeiro. Todo privilégio demanda responsabilidades. Você ser filho de Deus e ter recebido o privilégio da graça do Senhor demanda responsabilidades. Os dois primeiros versículos de 4 que nós vamos meditar nessa noite, pelo menos tentar. Os dois primeiros são o versos 7 e 8, que diz: por ele, por meio do seu sangue, obtemos o resgate, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. O Novo Testamento tem muito a dizer a respeito da nossa filiação a Deus, dos seus ricos privilégios e das responsabilidades inerentes a essas duas verdades. Esses dois versículos, eles falam de uma maneira implícita, não explícita, muito sobre privilégio e responsabilidade. Vamos considerar primeiramente o nosso privilégio. Somente aqueles que foram adotados da família de Deus podem dizer: por meio do seu sangue eu obtive o perdão dos meus pecados. As pessoas têm várias religiões, mesmo dentro do cristianismo, e muitos acham que todos são filhos de Deus e não são. Hoje fui entregar parte da doação lá na favela, lá na igreja que cuida do evento da favela lá, e eu conversava com um pastor exatamente sobre essa condição. As pessoas, em especial nos nossos dias, elas estão se perdendo. E eu falava para ele que há uns 5 meses atrás, mais ou menos, eu estava vendo uma reportagem sobre a Ku Klux Klan, que é aquela organização americana que é contra os negros e mata, e crucifica, e toca fogo, e ainda nos dias de hoje acontece isso. E aí, quando mostrou o líder daquele movimento na parte nordeste dos Estados Unidos,
mais de 6, 7 estados, pasme, pastor da igreja batista tradicional. E aí eu conversava com esse meu amigo, falando assim, os tempos eles são loucos. Porque se você pensasse num passado distante, você podia falar alguma coisa desse tipo. Tinha o contexto da escravidão, não que era certo, mas tinha o contexto da escravidão. A pessoa podia achar que ele, por causa do tom de pele, ele é mais superior. Mas nos dias de hoje. E aí eu estava mexendo lá, enquanto eu estava acabando a revisão da palavra, e aí eu compartilhei inclusive no grupo um vídeo de uma pessoa batendo no peito, falando assim, eu sou capelão, eu prego a palavra, e lá em Samuel diz isso, isso e isso, e eu acho que nós temos que pegar em arma e matar todo mundo do PT. E ele fala isso no vídeo. E ele é capelão, e ele prega a palavra. Então a gente vê que não é só a definição de que eu sou cristão ou não ser cristão que faz alguma diferença. Mas nós, como filhos, nós, por meio do seu sangue, podemos dizer, eu obtive o resgate e o perdão dos meus pecados. Somente os filhos de Deus desfrutam do livre acesso ao Pai Celestial. Em Mateus 27:51 diz que ele rasgou o véu. Na hora do sacrifício da tarde, quando ele falou, me entrego ao Senhor, quando ele morre, o véu ele se rasga de cima para baixo, tipificando o próprio Deus, eliminando toda a divisão. Não há mais judeu, negro, claro, oriental, qualquer coisa que seja. Pessoas são iguais diante de Deus. A única diferença que existe é ter o sangue do Cordeiro sobre a sua cabeça ou não. Nós podemos dizer que nós desfrutamos do livre acesso ao Pai. Você precisa vir à igreja para falar com Deus? Não. Não. Em qualquer momento do seu dia, você, pelo contrário, você deve várias vezes invocar a presença do Altíssimo. E por que nós temos a igreja? Porque na igreja nós podemos conviver como corpo, nós podemos aprender dos ensinamentos e das direções de Deus de uma forma um pouco mais precisa, de um pouco mais redondinha, entendeu? Mas você não precisa de um pastor, você não precisa de alguém para acessar a Deus. A partir do momento que o véu se rasgou, você tem acesso ao Pai. Esta confiança diante dele é devido ao conhecimento de que nós fomos redimidos e perdoados. É a certeza que nós temos em 2 Timóteo 1,12 que diz: eu tenho a confiança de que aquele que me resgatou, ele é fiel para guardar o meu depósito, guardar aquilo que eu disse, que eu confessei, até o dia do juízo. Não é uma coisa que acontece momentaneamente, é uma coisa que vai acompanhar você todos os dias da sua vida. Eis que estarei convosco por toda a eternidade. Se você não sair do ombro da sua mãe, você vai dormir aí. Vai dormir aí. Perdão significava livramento mediante o pagamento de um preço, e era aplicada especialmente no resgate de escravos. Antes de Cristo você era escravo do pecado. A partir de Cristo você é livre para você poder dizer sim ou não ao pecado. Essa redenção, esse perdão, ele significa que nós não temos mais o peso sobre os nossos ombros do pecado. O equivalente a esse perdão é a remissão, pois o livramento em questão refere-se a escapar do justo juízo de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Nós deveríamos ser consumidos e não somos, pela gratuidade do perdão de Deus. Esse preço foi um preço do derramamento do sangue nos pecados da cruz. Não é o seu sacrifício, não é a sua vinda à igreja, não é quanto você entrega nos cofres da igreja, ou faz de obras sociais, ou evangeliza na rua, mas depende apenas, única e exclusivamente do sacrifício de Cristo na cruz. Dessa maneira, o perdão, a remissão dos pecados e a adoção, elas caminham juntas. O perdão é o privilégio presente que nós desfrutamos agora. Você pode desfrutar hoje da bênção do Senhor, porque você é filho e você foi perdoado. Esse perdão de Deus possibilita você viver. Nós temos que abrir a nosso entendimento que você já é filho, você não vai ser filho. E nem todos são filhos, todos são criaturas.
apenas aqueles pelos quais Cristo morreu são filhos e podem invocar a presença do Senhor. Esse perdão torna possível o relacionamento que vem do derramamento do sangue. Se você não tiver o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, você ora e Ele não te ouve. Não porque Ele não consegue ouvir, porque Ele decide não ouvir. O único caminho a Deus é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Ou você tem Cristo na sua vida e fala com o Pai, ou você não tem Cristo na sua vida e você não fala com o Pai. Não é uma opção, é o caminho que Ele decidiu. Mas essa filiação entende que nós temos responsabilidades. Então, pessoas têm se levantado para evangelizar. Eu estava falando com a Rosângela. É grato ver as pessoas se movimentando. As pessoas falando assim: olha, eu quero fazer algo. Eu quero sair apenas desse contexto de vir sentar e ouvir. E tem muita coisa para fazer. Coisas simples e bobas que você fizer, você pode também ajudar. A gente tem a Ingrid nos ajudando lá na parte financeira. Tem o Felipe e equipe. Bonito, hein? Felipe e equipe, entendeu? Fazendo louvor. Depois, no final do culto, a gente vai estar abençoando a vida do André com a Vânia em relação ao Ministério da Ação Social. E assim as pessoas, elas vão fazendo coisas. Você se levanta e fala: eu tenho desejo de fazer isso. Entenda que essa responsabilidade, ela pesa individualmente sobre a vida de cada um. Seja uma coisa simples, seja uma coisa complicada. Semana passada eu falei: olha, eu preciso de alguém para me ajudar com o projetor, que já não está aqui, já deve estar lá no carro. Esse projetor não é lâmpada, precisa resolver, precisa ir lá na CIA, no CIA, procurar na Feira dos Importados, acompanhar, vai demandar tempo. E aí o André falou: pastor, posso levar? Pode. Estou fazendo a obra de Deus. Porque quando você me desafoga de trabalho, eu me dedico a outras coisas. Então há coisas a serem feitas na casa de Deus. Depende apenas de você estar com vontade. O Pai Celestial não deixa os seus filhos viverem segundo suas vontades pessoais. Isso é uma característica de filho. O Pai não deixa fazer o que você quer. Então, todos nós que somos pais, e com certeza todos somos filhos, em algum momento nós somos repreendidos pelos nossos pais. Eu, como pastor de vocês, muitas vezes os repreendo, porque você não tem essa liberdade de você fazer o que você quer com a sua vida, porque você agora é filho. Você representa alguém. Você é como se fosse o embaixador do reino de Deus aqui na terra. Então você não pode viver como você quer. Por isso que eu fico passeando nas redes sociais, nas mídias de cada um, e quando eu vejo algo errado eu vou lá e falo: você fez isso, você está dando um mau testemunho. E aí quando eu digo isso, não é para simplesmente chamar a tua atenção, é para que você entender que você é um embaixador de Cristo na terra, e você tem que dar um bom exemplo. Nós temos que dar um bom exemplo, é uma responsabilidade nossa. O Pai, Ele nos disciplina para o nosso bem, a fim de cada vez mais nós sermos o quê? Pessoas que compartilham a santidade de Cristo. Todo esse caminhar demanda esforço, não é uma coisa fácil, não é algo que você faz de uma maneira simples, resolve e pronto. Não, demanda a morte da sua carne. A vontade que você quer fazer, você não faz. O bom que vontade é uma coisa que passa. Você está com vontade no momento, daqui a pouco você não está mais. A vontade passa. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. O Pai é descrito como tendo prefixado o horizonte dos seus eleitos. Ele determina o que acontece na sua vida. Salmos 139, 16. Abra aí, por gentileza. Salmos 139, verso 16. Diz assim: os seus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O Senhor, Ele controla, Ele rege e guarda todos os seus caminhos.
e os pretensos ou condições que você sofre de reveses, Deus está no controle de todas as coisas. Cada batida de carro, cada doença, cada enfermidade, cada problema financeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que acreditar nisso. Em seu infinito amor, sem nada fora de si mesmo que movesse, não tem nada que você possa fazer para mudar o coração de Deus, o intento dele. Você pode orar horas, você pode ficar ajoelhado, pode ir no monte, você pode fazer o que você quiser, você não muda o coração de Deus, você não muda a vontade de Deus. Sem que nada movesse na vida dele, ele nos separou para que nós fôssemos seus filhos. Salmo 125, verso 2. Salmo 125, verso 2. Diz assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ou seja, você nunca está sozinho, em nenhum momento. Por mais escabroso que aconteça, pessoas que sofrem violência, estupro, assassinato, roubo, eles perguntam: aonde estava Deus? No mesmo lugar de cima. E é difícil para as pessoas que sofrem e padecem conseguirem enxergar Deus naquele momento. Parece que Deus ele perde o controle. Ele não perde o controle de nada. Nós não entendemos, mas Ele está no controle. As coisas acontecem e Deus está no controle. Mas por que Deus permitiu? Não dá para ninguém responder. Hoje a Menisa fez uma pergunta e eu falei para ela assim: eu não tenho como sondar o coração de Deus para saber por que foi falado isso, por que Deus permitiu isso. Não dá para saber. Simplesmente nós temos que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Ele nos destinou para que nós fôssemos membros da sua própria família. Romanos 8,15. Romanos capítulo 8, verso 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho querido. Eu quero sentir o seu cheiro, eu estou perto de você. Você não é um Deus de longe, você é um Deus de perto. O Deus, Ele não nos dá um espírito de medo, Ele nos dá um espírito de filho. Você tem que acreditar que você é filho. Apesar de nós como filhos muitas vezes não entendermos nossos pais, os nossos pais querem o nosso melhor. Você tem que entender coisas e definir isso. Isso é difícil. Isso não só é difícil para os jovens ou para as crianças, também é difícil para nós adultos. Nós que temos pais mais velhos um pouco, eu olho, às vezes minha mãe ela toma algumas decisões e fala algumas coisas que aquilo me incomoda, mas ela está fazendo aquilo porque ela quer o meu bem. E por mais que eu não entenda, é isso que ela quer. Dessa maneira, as duas declarações de Paulo andam juntas. Verso 5: Ele nos predestinou e Ele nos escolheu para sermos santos. Deus, em Efésios capítulos 1, verso 1 deles eu perdi, não anotei, mas ele fala: Ele nos predestinou, no capítulo 1, e também Ele nos escolheu para nós sermos santos, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, confrontar com o nosso comportamento e mudar a nossa ação. Nós temos que mudar, nós temos que ter mudança de comportamento, nós temos que ter mudança de vida. É inconcebível desfrutarmos do relacionamento com Deus, ou dizer que nós desfrutamos de um relacionamento com Deus como seus filhos, sem aceitarmos a obrigação de imitar a Cristo e termos a característica da sua família. Se você é
do Mengão, você tem característica, você usa a blusa do Mengão. Se você é do Vasco, do Vasco. Se você é do Corinthians, do Corinthians. Se você faz parte lá da associação do Jiu-Jitsu, você tem uma vestimenta, uma fala diferente. Se você é uma pessoa que é do meio musical, você tem um linguajar diferente. Se você é filho de Deus, você tem que ter um linguajar dos filhos de Deus. E não é algo bitolado. Entenda que às vezes a gente quer normatizar isso, né? Então é filho de Deus, então tem que ter gravata, tem que ter blusa de manga comprida, tem que ter cabelo curto, não pode usar maquiagem, tem que usar saião, tem que usar cabelão. Tudo isso é coisa humana. Os parâmetros de Deus são muito mais superiores a isso. Nós temos que entender que o padrão de Deus é Cristo, não é doutrina humana. Não é doutrina humana. Se o nosso exterior fosse o que delimitasse a nossa vida, nós estaríamos perdidos. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter uma vida reta diante das pessoas. As pessoas, elas não podem se escandalizar com o seu falar, com o seu agir, e nos dias de hoje com o seu postar. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: é um filho de Deus. Eu lembro ainda, há um ano e pouco atrás, enquanto Moisés ainda estava no processo de conversão ainda, mais. E ele falou para mim assim uma vez, que ele postava as coisas do Senhor, e aí tinha as saídas dele e tal, e uma moça olhou para ele e falou assim: pô, mas é o mesmo Moisés? Será que as pessoas olham para você e falam assim: é o mesmo Nicolas da igreja? É o mesmo Paulo? É o mesma Luísa? É o mesmo Felipe que está lá na igreja cantando? Aquela pessoa que age lá fora? Nós temos que entender que diante de Deus, Deus tem os olhos sobre toda a terra. Isso já é muito pesado. Mas nós temos também que ser cristãos diante de homens. O que nós temos feito? Como nós temos agido? As pessoas nos identificam como cristãos ou não cristãos? Se a pessoa tiver uma dificuldade financeira ou uma enfermidade, ela vai procurar você para orar por ela? Será que se ela tiver com uma dificuldade emocional, ela vai confiar que ela vai abrir o coração dela para você, e você não vai abrir para outras pessoas? Isso é ser cristão. É inconcebível desfrutarmos do relacionamento com Deus como seus filhos, sem aceitarmos a obrigação de imitar o nosso Pai e termos as características da sua família. Nós somos uma família. Nós vamos viver a eternidade todos juntos. Amém. Às vezes um outro não vai. Ou você acha que todos vão? Eu espero que sim. Eu quero ir. Querer não é o suficiente. Tá? Nós temos uma determinação de Deus, e o que você faz na terra atesta se você é ou não filho. O que você faz com o seu tempo, o que você faz com os seus recursos materiais, financeiros, se você se preocupa com o próximo ou não. Então não adianta falar eu quero, eu estou com vontade, porque vontade passa. Vontade vem e passa. Assim, pois, a adoção como filhos e filhas de Deus traz consigo um mais e um menos. É uma coisa positiva e uma negativa. Nós temos um ganho imenso, mas também temos uma perda. Nós somos declarados filhos, nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor está conosco todos os dias, é um ganho imenso. Por mais que a gente olhe para essas coisas como coisas pequenas, elas não são. Se você perdeu um ente querido próximo, o Espírito Santo te consola. Ele não permite que falte alimento na tua mesa, falte o vez da vestuária para você vestir. A palavra de Deus diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão. E não é justo porque a pessoa é justa, é porque ela é justificada em Cristo. Nós vivemos num planeta Terra em que você vive 5% da população mundial. Milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas que não têm o que você tem. Não tem alimento, não tem teto. Falava hoje pela manhã, com R$30 você sustenta uma criança na obra missionária. R$30 por mês em alimentação. É uma pizza que você come no mercado e você está reclamando. Nós não conseguimos olhar
para a condição de Deus, mas nós temos um ganho imenso. Só de você ter a consciência de pegar um domingo à noite e vir para a casa do Senhor, já é uma coisa tremenda. Só de você estar com seus filhos junto de você, é uma coisa tremenda. O privilégio de Deus agir através do Espírito Santo no coração dos nossos filhos. E a gente tem feito esse esforço das crianças dentro do templo, porque elas têm que aprender a ser cristãos desde pequeno. Então a gente vê a Júlia hoje gritando, a gente viu a Manu dando um chilique lá porque a Helena pegou a boneca. São crianças que estão aprendendo a ser como filhos de Deus. É muito mais fácil eu pegar todos eles e colocar numa salinha lá e o pau quebrar, e depois eu querer que eles venham aqui para cima e se comportem como adultos. Eles nunca aprenderam. Por mais que você ache que não, a Helena está ouvindo isso e isso está entrando no coração dela. As pessoas, elas estão ouvindo. A Heloísa pequenininha, ela fica olhando, ela ouve e entende. Talvez não entenda tanto, mas ela entende. Isso faz toda a diferença, isso é o nosso ganho imenso. Mas há uma perda. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Você quer viver a sua vida aqui na terra intensamente? Sua opção. Para você ser filho de Deus, você tem que entender que você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Eu lembro que lá em São Paulo, há mais de 15 anos atrás, o meu pastor, ele dando um sermão semelhante assim, ele falava: morra! E ele tinha um vozão gato, e ele falava: morra! Você tem que morrer. O que eu quero não importa. Importa o que Deus ordena. Porque as ordenanças dele têm objetivo. As ordenanças dele têm propósito. Enquanto eu e você decidimos por coisas momentâneas, ele pensa no contexto eterno. Nós temos um ganho imenso e nós temos uma perda. Se você quiser viver os dois mundos, não é possível. Não é uma faculdade que Deus permite. Não é uma opção para você. Eu quero viver na igreja, eu quero ser cristão de segunda, domingo e sábado. Os outros dias eu vou viver minha vida. Tá bom, Deus. Então eu vou ser cristão domingo, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado é meu. Tá bom, Deus. Eu só quero sábado. Ou é tudo ou é nada. Essas são as regras do cristianismo. Ou é tudo ou é nada. Ganhamos o acesso a Deus como nosso Pai mediante o perdão e a remissão dos nossos pecados. Nos purificamos de nossas máculas a partir da obra santificadora do Espírito Santo, até finalmente sermos perfeitos no céu. Não há uma pessoa na terra que mereça ser salvo. De Adão até o último, nenhum. Eu não sou nem um pastor, nem um apóstolo, bispo. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Nós temos que acreditar e entender que o Senhor é aquele que nos resgata e aquele que nos redime. E a partir da remissão dos nossos pecados, Ele começa um trabalho que dura toda a nossa vida. Se você é filho de Deus, você vai apanhar e apanhar e apanhar, porque Ele te ama. Se Ele deixar você fazer o que você quer, Ele está dizendo que Ele não está nem aí para você. Pessoas vivem assim? Vivem assim. Romanos, o texto Romanos mostra uma realidade muito triste, em que as pessoas, elas começaram, como nos nossos tempos, a se entregar a devassidões,
ou a manifestação da vontade da carne, de toda espécie. E Deus olhou e falou assim: você quer ir? Vai. Dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo, porque não é porque Ele vai executar juízo, é porque Ele deixa você fazer o que você quiser. Se Ele deixar você fazer o que você quiser, você está perdido. Nos purificamos das nossas máculas a partir da obra santificadora do Espírito Santo, até finalmente sermos perfeitos no céu. Nós já somos salvos, mas ainda temos que tomar posse da salvação eterna. É o já e eu ainda não. Eu sou filho de Deus, mas eu vou me tornar na glória. Eu já sou remido dos meus pecados, mas isso só vai ter valia no dia do juízo. Todas essas realidades, elas vão acontecer e cada vez se aproxima mais. Nós estamos vivendo em tempos de confusão cristã. Nós estamos vivendo tempos em que pode acontecer da mesma maneira que a gente vê como um absurdo de pessoas pegarem um avião e jogar nas torres gêmeas, ou colocar uma bomba e explodir no meio de pessoas. Nós podemos ver isso no nosso Brasil nessa transição política. Não ache que não pode acontecer, porque pode acontecer. A pior guerra que tem é a santa. Você acha que você está matando em nome de Deus? Você acha que você está portando um revólver, ou que você é muito macho em nome de Deus? As pessoas, elas agem assim no Oriente Médio, e isso está começando a aparecer dentro do contexto da nossa sociedade ocidental. Algo que eu venho falando para você já há 10 anos. A nossa sociedade ocidental, ela vai acabar. Esse pensamento que nós temos, Deus, Ele não vai deixar correr desse jeito. A palavra une o privilégio e a responsabilidade da nossa adoção. É a expressão perante Ele, que significa a vista dEle ou na presença dEle. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Amém. Qualquer coisa que você fizer, que você pensar, que você falar ou se omitir, o Senhor está ciente. E não é um Deus que está andando com um porrete na mão, como se Ele andasse no jardim do Éden: Adão, você pecou, vou te matar. Não é isso. Mas os olhos dele estão sobre toda a terra. Estava ministrando para uma moça, que depois, não sei se ela está assistindo ou vai assistir depois, e eu falando assim: o maior ato de adoração que um casal pode fazer é o sexo, dentro dos princípios de Deus. E fora dos princípios é a maior abominação. Por isso que o sexo entre solteiros para Deus é uma abominação. É a utilização de uma coisa santa com um propósito meu. É a minha vontade. Eu não estou preocupado se Deus está ali olhando. Eu às vezes fico vendo essas pessoas ouvindo essas músicas no carro, e aquele espancadão, e xinga, e fala isso, fala aquilo, e não sei o que. Eu fico imaginando, será que uma pessoa dessa ouve uma música que começa com a mãe dele? Estava num adesivo num carro assim: e aí, piranhas, vamos? Será que o cara chama a mãe dele para dar uma carona no carro, e a mãe dele olha no vidro? Pois é a mesma coisa quando você peca diante de Deus. É a mesma coisa. E eu falava para essa moça sobre a condição, ela falava assim: pastor, eu não consigo imaginar. Pois é, imagine. Nos pés da cama está Deus. Quando você rouba, está Deus ali. Quando você mente, Deus está ali. Quando você está lá com o teu celularzinho lá e ninguém está vendo, e você passa para pornografia, Deus está olhando e vendo junto com você ali. Imagina a pessoa mais santa do teu lado. Será que você não tem vergonha? Será que a gente não vai se envergonhar nunca? Viver a nossa vida consciente que estamos na presença do nosso Pai é tanto um privilégio como uma responsabilidade, porque nós temos a obrigação de agradá-lo com o que nós fazemos. É por isso que a vida cristã ela é tão amarga. Ela não é doce. A vida cristã ela é amarga. Doce é estar naquele boteco lá, cantando as músicas do Fagner, ou quem quer que seja, entendeu? E tomando todas, e depois vai para casa e começa o dia. Lá a vida é doce, aqui a vida é amarga. Para que você, no dia do Senhor, para que na glória você não passe por pranto, choro e ranger de dentes. Aleluia. E eu não estou dizendo que aquelas pessoas vão, mas a probabilidade de eles irem é muito grande. E naquele dia ele vai falar: o que eu fiz? Porque enquanto vocês estavam louvando aqui,
E eles estavam ouvindo lá o louvor. E eles tiveram uma oportunidade. Quando nós chegamos aqui, tinham duas meninas sentadas aqui, duas meninas jovens, já tem uns 15 anos. Olha minha filha, as duas fumando, no WhatsApp, brincando, vendo besteira, falando besteira. Elas ouviram, elas estavam sentadas por lado. Elas ouviram, elas tiveram oportunidade. Vai ser um dia amargo. Quando Deus elegeu um povo para si, decidindo adotá-lo como a composição dos seus próprios filhos, o Pai foi movido por um único motivo: o seu amor. Não o seu, o dele. Se Deus depender do seu amor para ser salvo, sabe quando você vai? Para o inferno. Nós não amamos a Deus. Nós não amamos as pessoas que estão ao nosso lado. Nós nos incomodamos com as dificuldades. E isso é muito patente quando as pessoas vão ficando velhas ou estão doentes. Então, eu tive essa experiência. A minha família teve essa experiência. A família da Betânia teve essa experiência. Nós não conseguimos manter a paciência e o amor todo o tempo. Chega uma hora que você quer explodir, porque você não aguenta mais. E Deus, Ele continua aceitando aquilo que você faz. E fala: eu te amo, meu filho. Porque Ele decidiu. A motivação de Deus não foi a minha ação, a minha decisão, o dinheiro, o meu recurso, a minha intelectualidade, não é nada disso. A motivação única de Deus é o amor dele por nós através de Cristo. Ele só pede que a gente faça isso. O que Ele fez não foi o resultado de uma simples determinação, e sim um ato de suprema alegria dele. E Ele não se arrepende. Ele sabe que você continua errando, que você continua com sono no culto, vai apoiando, vai lá, e Ele fala: eu continuo amando. Porque Ele não te ama a partir de você. Ele te ama a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos um privilégio, que é sermos adotados como filhos de Deus. Mas nós temos uma responsabilidade. Todo dia que você está cansadinho, com dor de cabeça, com mal-estar, e você fala: não vou na casa do Senhor, não vou orar, não vou ler, porque eu estou magoadinho com isso, com aquilo, o Senhor está vendo. E Ele vai falar: meu filho, por que você está fazendo isso? No dia de juízo vai ser muito triste. Mas se você está vivo, você tem uma oportunidade. E como eu falei na abertura, não dá para você voltar atrás. Esse tipo de palavra que eu trouxe para você hoje, você começa a trazer à memória as coisas, os pensamentos, as ações. Lembro de certa vez a titia estava nos momentos de crise dela, antes da gente colocá-la na casa de repouso, e ela queria ir no banheiro toda hora, entendeu? Eu não aguentava mais, minha coluna não aguentava mais. E uma hora que eu fui colocar ela no sanitário, com ira eu soltei ela um pouco mais forte, e ela olhou e desceu só uma lágrima aqui. Eu carrego isso até hoje. Eu não posso voltar atrás. Você não pode voltar atrás. Mas você pode mudar o teu curso daqui para frente. Você consegue? Não. Você pode? Não. Mas e se você pedir a Deus para te ajudar? Aí sim. Senhor, eu quero apresentar a Ti o meu pecado. Você sabe o pecado que você tem. Não é porque eu sou mais magro que eu não como muito, eu posso ter pecado da gula. Como eu também posso ser gordinho e comer direito. Pode ser uma disfunção hormonal. Então cada um sabe do seu pecado. Quando as luzes se apagam, quando está só você e Deus, o que passa na sua mente? O que você assiste? Quando você vai no banheiro e leva o celular, o que você vê? Quando uma pessoa fala para você: eu estou com fome, e você olha para ele e fala assim: não tenho dinheiro. São todas coisas que tem que passar na nossa cabeça, mas o passado já ficou. Se você está vivo, há a oportunidade de daqui para frente você falar: Deus, eu quero ser uma pessoa diferente. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu amor, pela Tua escolha, Pai, pelas nossas vidas. A partir de Ti nós temos a salvação. A partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós temos a salvação.
Temos pecado diante de Ti e pedimos que o Senhor nos constranja, Pai. Pedimos que o Senhor possa, Pai querido, trazer ao nosso coração o arrependimento dos nossos pecados. Helena, senta, por favor. O arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos ser luz e sal neste mundo pecaminoso. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, Pai. E eu me coloco diante de Ti, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor me utilize segundo a Tua vontade. Que o Senhor me encha da Tua presença. E que eu possa, Pai, dia após dia ser constrangido a ser uma pessoa melhor, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Parei na metade da palavra. Faz parte. Metade. Aqui, ó. Verso 9 e 10 eu nem entrei nele. Entendo, e aí a gente tem que entender questão didática, tá? Se você estudar um pouco pedagogia, você vai ver que a pessoa consegue absorver até 1 hora, no máximo. Tanto que as nossas salas de aula, elas têm essa premissa, tá? Se você colocar mais que isso, a pessoa pode começar a absorver, mas ela começa a perder em qualidade. Então eu falo com um casalzinho da nossa igreja abençoada lá na Bahia. Eu falei, como é que foi o culto? Ele falou, pastor, foi difícil. Eu falei, por quê? 1h30 palavra. A pessoa não está enxergando mais nada. Aí está com sede, vontade no banheiro, já está pensando em tudo quanto é coisa, menos na palavra. Por isso que a dose é aquela dose que o Espírito Santo traz. Amém, queridos? Senhor Deus, te louvamos, adoramos e bendizemos por mais esse dia na tua casa. Te louvamos por todo o ensinamento que o Senhor nos proporcionou. Faz o nosso espírito, Pai querido, ensinável a ouvir os teus ensinamentos, os absorver, gravar no nosso coração, para que nós possamos, Pai querido, colocar em prática. Nos abençoa nessa semana que se inicia, nos dá graça, Pai querido, para sermos filhos, nos dá graça, Pai querido, para que nós possamos, Pai, testemunhar do Teu amor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém.